Vamos lá, pessoal. Agora a gente está aí na 7ª aulinha, né? A gente vai falar agora de outro indicador. O inventor desse indicador é um cara muito bonito, entendeu? Muito lindo, maravilhoso. Que homem. E a gente vai falar então, pessoal, aí do DD Index. Em primeiro lugar, quando eu inventei isso daí, quando eu percebi isso daí ia chamar o gráfico agulhada. Eu viajei e o cara estava implementando. Quando eu voltei, fui falar, escuta, vamos botar o nome do gráfico de agulhada. Ele falou, Didi, já coloquei e coloquei como DD Index, já lancei, já está na plataforma. E aí as outras plataformas copiaram e botaram o DD Index também. Aí ficou DD Index. Eu acho um pouco pedante, né, você botar o seu nome e tal. Eu sei que tem os outros que botam o nome, eu não gostaria. Eu botaria agulhada, que é uma coisa bem simplória mesmo. Mas tudo bem. Aliás, para quando eu fui tirar meu Green Card nos Estados Unidos, o meu EB2 e tal, foi importantíssimo ter o nome no indicador DD Index, porque o cara descobriu que o DD Index tinha alemão, tinha em Turquia, turco, tinha em russo, tinha em japonês, uma porção de lugares que os caras usavam o DD Index. Eu não tinha nem noção que esse negócio tinha saído por lá de fora, do Brasil, né? Porque no Brasil quase todas as plataformas têm. Hoje a gente tem DD Index aí na Reuters, tem na Bloomberg, TradingView e mais umas 3 ou 4 plataformas nos Estados Unidos, estrangeiras, né? Tem aí o DD Index. Eu acho que algumas plataformas desses países que eu falei aí, Rússia, Turquia, Japão e outros aí, China, deve ter também o DD Index. Se eu peguei os caras na internet dando aula do indicador, é porque os caras devem usar lá. E para usar deve ter que ter no gráfico, né? Acho eu. Vai ver que eles usam lá TradingView na China ou no Japão, então ficou assim também. Mas, ou seja, a gente tem condições de achar isso aí em outros lugares. Esse modelo gráfico aí eu percebi olhando os gráficos, né? Eu já perdi muito casamento, eventos, ficar olhando o gráfico me distraio e aí danou-se. E eu estava olhando aquilo e vi uma determinada coisa acontecer e aí eu vi aquilo e falei, olha, quando acontece isso, como é que... Nesse caso era uma venda, né, grande. Eu falei, pô, que legal, parecia uma cachoeirinha, até me lembrei daquelas que o pessoal chama Meridien, né, do Meridian, que tinha uma cachoeira de fogos, aquele negócio todo e tal, né? Parecia uma cachoeira caindo, a coisa mais linda. E eu olhei aquilo e falei, que legal. E aí, olhando o gráfico, 3, 4 horas da manhã, quando passou uns 10 papéis para frente, eu vi de novo a mesma coisa. Eu falei, bicho, eu tô ficando muito louco. Eu botei esse mesmo ativo aqui 2 vezes. Deixa eu anotar o nome, porque depois eu vou tirar. E aí continuei olhando os gráficos. Daqui a pouco eu vejo de novo. Falei, bicho, eu tô muito louco mesmo. Botei essa porra 3 vezes. Aí eu fui olhar o que eu tinha anotado no papel, não era aquele. Falei, pô, deixa eu ver se era o primeiro então. Também não era. Então aí eu comecei a ver que tinha um padrão ali que acontecia e que o mercado dava umas lanchadas grandes. Eu falei, porra, eu acho que eu descobri, agora eu vou tirar o pé da lama. Aí comecei a olhar, etc e tal. E aí fui montando uma porção de coisas e o fato do DD Index está aqui em cima, dá uma olhada, porque os médias móveis, de uma maneira geral, eles cruzam, eles estão sempre dentro do gráfico de barras. Mas eu tinha as 2 bandas do Bollinger, tinha a média do Bollinger, tinha 3 médias móveis andando aqui no meio, era um prato cheio para se danar. Então eu resolvi tirar o médias móveis daqui e botar para o lado de cá e montar o DD Index. Aí foi só uma pilantragem matemática, eu já falei que eu fiz colégio, fiz escola naval, tenho uma boa base matemática. O que eu fiz? Eu normalizei a média móvel intermediária. Normalizar uma curva é transformá-la em reta. Como é que eu fiz isso? Olha aqui, pessoal. Eu tinha as 3 médias móveis e eu constantemente as divido pela média móvel intermediária. Então aqui vai ficar coeficiente 1, coeficiente 3 e o coeficiente 2 vai ser eternamente 1, porque é média 2 dividido por média 2. Então vai ser eternamente 1. O que eu faço? Eu subtraio um desses 3 números e aí aparece o DD e a média móvel intermediária que está estirada aqui normalizada aparece como um 0, porque ela era 1 e eu subtraí 1 de tudo. Então aí eu formei o DD Index. E depois que eu montei o DD Index, eu acabei percebendo outras coisas muito legais aqui. Coisas que realmente o mercado não tem noção. Não fica pensando, o brasileiro tem muito aquele senso de cachorro magro, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, a gente vai muito bem em análise técnica. Eu moro nos Estados Unidos, quando eu estou lá que eu mostro o meu gráfico, eu mostro a agulhada para os caras ficam loucos. Mandam eu parar, guardar tudo e registrar. Não sei o quê. Eu ganho dinheiro com agulhada, na hora que eu vou lá, eu pego uma agulhada e tomo dinheiro dos caras. Eu não cobro de nenhuma plataforma para ter DD Index, você entendeu? Todas têm, não tem problema nenhum, pode usar à vontade.
Didi, você me dá a fórmula fazedor, não tem problema nenhum, eu faço a fórmula para você. Entendeu? Não tem problema. Eu ganho dinheiro com o Didi na hora que eu consigo operá-lo. Eu vejo uma agulhada e vou nela. Então aqui o Didi Índice é um gráfico de médias móveis. Acabei de declarar isso para vocês. Eu só dei uma roupagem nova de Didi. Eu ia falar travestido, mas aí nego já vai implicar comigo, eu nem falei, né? Então eu boto a roupa nova de Didi no gráfico, né, nos médias móveis, e me aparece o Didi. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, vamos passar aqui para a tela. Num gráfico de médias móveis, todas as vezes que a média curta... Claro, vamos falar aqui primeiro. Olha, essa daqui é a média curta, essa daqui é a média longa. Ah, Didi, como é que eu vou saber só olhando? Bom, primeira coisa, você repara que essa daqui é nervosa, faz uma porção de orelhinhas para lá, para cá, etc e tal. Essa daqui é mais tranquila. Bom, a gente sabe matematicamente que essas pequenas oscilações, porque a minha média é curta. É de uma média de 3 aqui, né? Então, se tiver qualquer movimento, ele pega, mais sensível. A média longa, como faz uma média... Aliás, deixa eu até dar uma parada. Vocês sabem por que a gente fala de média móvel? Por que a gente chama média móvel? Pelo seguinte, cara. Imagina, você vai fazer uma média de 5 números. Você vai lá, soma os 5 números e divide por 5, vai te dar a média. Agora, imagina que o mercado é uma coisa dinâmica, como é. E eu quero calcular a média sempre dos últimos 5 barras, dos últimos 5 números. Então a média vai andando, porque cada vez que no tempo aparece uma nova barra, eu assumo as últimas 5 barras. Então por isso que a gente chama de média móvel, né? Moving average, né? em inglês. Num gráfico de médias móveis, né? Todas as vezes que a média é curta, e a gente sabe que essa é curta porque ela é mais, né, sensível ao mercado, se não tivesse as cores, a gente também conseguiria detectar. Todas as vezes que a média móvel corta para baixo, né, a média intermediária, isso está acontecendo aqui no corte da azul com essa branca, nós temos uma coisa que a gente chama de alerta. Então, olha só que coisa difícil, pessoal. Vamos aqui para o gráfico. Olha, alerta de venda, alerta de compra, 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 alerta de venda. Coisa mais difícil do mundo, né? Ver o negócio cortando para baixo, cortando para cima e dizer se é de compra ou de venda. Porra. Então, molezinha, ok? Então a gente já sabe que azul com a branca são os alertas. Cortou para baixo, alerta de venda, cortou para cima, alerta de compra. Ponto aí. A média amarela, como é que a gente vê que é a média longa? Como é que a gente lê? A gente também vai avaliar, sempre os cortes que a gente avalia são os cortes da média média com as outras, porque ela foi normalizada. Bom, então aqui existe uma coisa que é muito claro, que é uma coisa muito clara na leitura dos gráficos de uma maneira geral. A média que está andando por cima, o indicador que está andando por cima, a coisa que está andando por cima é quem está ganhando a briga. Você imagina 2 caras ali em Ipanema, posto 9, que era um lugar de jiu-jiteiro, hoje eu não sei que eu estou 10 anos fora do Brasil, mas era lugar de jiu-jiteiro, saía porrada o tempo todo, cada vez aquele negócio. E aí você vê 2 caras se atracando na areia, tá legal, porrada comendo, e você vê um cara em cima, na montada, segurando no pescoço de baixo e metendo a porrada no nariz. Mas ele não tá brigando sozinho, o outro também tá brigando, não é verdade? O outro tá machucando a mão do de cima violentamente com o seu nariz. Tá metendo narigada na mão do cara, né? Quem é que tá ganhando a briga, pessoal? O que está em cima. Então, em gráfico, quem está em cima é quem está mandando. Então aqui, por exemplo, na hora que a média longa cortou a média média aqui para o lado de cima, isso aqui é o ponto que a gente chama confirmação. Os cortes da média longa com a média intermediária, a gente chama de confirmação. Das curtas com a média intermediária, alerta. Nós estamos autorizados a operar a partir do alerta. Você não precisa, só para ficar bem repetido, posso parecer louco, não interessa, você vai entender bem, não precisa de ter confirmação para você entrar no trade. O alerta já é um sinal. A confirmação, quando ela vem, é a hora que você passa para o banco de trás do carro, baixa a capota, 30 por hora, bota as mãos aqui atrás e vai dirigindo ali com os pés, ó. É a hora que você ganha tranquilidade, é a hora legal. Ah, Didi, mas se deu alerta e não entrou as outras indicações e agora teve a confirmação e tiveram as indicações, eu posso entrar? Claro, a gente vai falar de tudo isso aí para frente, né? Como é que nós vamos operar esses gráficos todos. Então, aqui a gente está tendo uma confirmação de venda, porque quem está para o lado de cima
é quem está mandando o movimento. Então, aqui no caso, foi uma confirmação de venda. E na hora que ela pula para o baixo de baixo, a gente vê que a confirmação está perdendo. A venda está perdendo nessa confirmação. Então, isso daqui vai ser uma confirmação de compra. Então, dá para a gente gravar que todas as vezes que a linha longa cortar a média para cima, vai ser uma confirmação de venda. Todas as vezes que ele cortar a média para baixo, vai ser uma confirmação de compra. Ponto final. Bom, agora, quando é que a gente vai falar, Didi? Pô, mas por que você tem 3 médias? Todo mundo usa 2, aí você é babaca, você quer usar 3. Por quê? Porque eu consegui vislumbrar as agulhadas nisso. Os outros não conseguiram vislumbrar porque usavam 2 médias. E 2 médias não dá agulhada. Né? E eu usando 3, já usei 4, já fiz uma porção de experimentos. Eu já falei para vocês que eu comecei sozinho, não tinha professor na época. Livro era raro, era difícil. Né? Eu tive que ir nos Estados Unidos comprar o Metastock, eram 4 disquetes assim, daqueles preto, que você botava para dentro do nitrônio e falava... Eu falei, moeu o disquete. Já desligava, tirava, estava inteiro, rodava assim com o dedo, né? E estava inteiro. O cara falou, não, é assim mesmo. Eu falei, Deus me livre. Você tinha que botar um disquete, carregava, ele mandava tirar, você botava 4 disquetes para poder ter o sistema, depois todas as cotações na mão. Era punk, né? Hoje está muito mais fácil o negócio, não tenha dúvida nenhuma. Bom, voltando aqui para o indicador, quais são as coisas que nós vamos ver isso? Em primeiro lugar, que esse cara aí, ele é o nosso professor, o nosso diretor de contendência. Então, quando você olhar no DMI e o DMI fala, olha, nós temos tendência de compra, ou temos tendência de venda, você vai rapidinho para a sala do Dr. Didi perguntar o que você vai fazer. De uma maneira geral, onde está posicionada a tendência do DMI, também vai estar posicionado o Didi. Tá legal? Para a mesma vertente, para compra ou para venda. Bom, agora nós temos outras coisas para ver aqui. Além das compras e das vendas, né, que a gente já ensinou como é que se faz, a gente tem algumas situações especiais, importantes que a gente esteja vendo no gráfico para a gente poder ter algum sucesso. Olha só, uma das situações especiais, vamos voltar aqui para o gráfico direto, olha só, tem o que eu chamei de agulhada, né? Agulhada por quê? Porque na verdade eu via 3 médias, as linhas vindo que nem loucas, de repente elas entravam como se fosse num buraco numa agulha e saíam elas arrumadas em ordem crescente ou decrescente. Se elas saíssem em ordem decrescente, era uma agulhada de venda, né? Saiu a de 3, aí fica a de 8 no meio e a de 20 em cima. Isso é uma venda. Se sair ao contrário, nós temos uma agulhada de compra. Vamos ver como é que é isso? A agulhada é o momento em que nós temos as 3 médias se cruzando no mesmo ponto, como por exemplo isso daqui. Eu sei muito bem que esse número que aí parece, a gente olha, é uma agulhada perfeita, né? Tá tudo se cruzando em cima. Mas se eu botar em cima um tremendo de um microscópio para a gente ver legal, eu estou fazendo isso aqui para vocês verem, vou aumentar mais um pouquinho para poder justificar o que eu vou falar para vocês. Dá uma olhadinha, você repara que esse nozinho está um pentelionésimo ali para baixo, ó, tanto é que você consegue até ver aqui um pedacinho preto ali no meio, ó. Tá vendo? Aí você fala, Didi, mas o cruzamento não foi em cima da outra. Olha só. Essas agulhadas que a gente olha e acha que são perfeitas, na verdade não são. Porque se você for avaliar até a primeira casa decimal, tem alguma chance dos preços serem iguais. Mas se você começar a olhar com mais casas decimais, a chance de que os 3 preços sejam iguais, porra, é ponto cocô, velho. Quase nada. Então, as agulhadas perfeitas, entre aspas, não existem. Então a gente pode fazer uma coisa assim. Vou botar aqui no final de novo. E vou mostrar para vocês. Você vê que a agulhada aqui, se a gente botar muita barra, ó, ela vira perfeita. Se eu abrir, ela fica imperfeita. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó. Isso aí é o que eu chamei de agulhada queijo Minas. Você vê que o linguajar do curso é uma coisa altamente técnica. Se o cara não estudou em Stanford, Harvard, Sorbonne, ele não vai conseguir entender esse linguajar. Pode pedir o seu dinheiro de volta, porque só quem estudou aí que vai conseguir entender. Por exemplo, cainte subinte. Só quem estudou em Harvard sabe o que é. Bom, aqui, pessoal, a gente, no momento que a gente tem as 3 agulhadas, as 3 linhas juntas, a gente vai dizer que foi uma agulhada. Agulhada queijo Minas é o quê? Se eu botar um queijo Minas aqui numa bandeja e perguntar para todo mundo aí que está assistindo o curso, que porra é essa? Todo mundo vai dizer queijo Minas, queijo Minas. Falou, quem quer um pedaço? Todo mundo vai querer, a gente vai ter que cortar, mandar pro Sedex o queijo Minas pros caras, tal, esse negócio todo. Porque todo mundo vai querer comer um pedaço do queijo Minas. Agora, se eu botar um microscópio, né, uma lente para aumentar, feito fez aí, o
que vai acontecer? Eu vou tirar uma raspa assim do queijo Minas e vou botar no microscópio. O que você vai ver? Você vai ver uma baba branca cheia de minhoca andando em cima. Ninguém vai dizer que é queijo Minas, ninguém vai querer comer aquela merda. Mas é a agulhada. Só que eu botei uma tremenda de uma lente em cima. E a gente sabe que quando a gente mete a lente da lente, a gente acaba na agulhada perfeita, vendo que ela é, na verdade, uma agulhada queijo Minas. A chance de ter uma agulhada perfeita até a 5ª casa decimal é praticamente nula. Até a 1ª casa decimal, eu acho que é uma chance relativamente boa. Mas até a 5ª, a 3ª para frente, eu acho que é muito difícil. O que é que eu percebi, pessoal? Que nos movimentos todos, dá uma olhadinha aqui, vamos aqui no gráfico, quanto menor o delta de tempo entre alerta e confirmação, olha aqui o alerta e a confirmação, quanto menor o tempo de tempo entre alerta e confirmação, você vê que aqui está muito menor. Quanto menor o delta de tempo entre alerta e confirmação, mais contundente o movimento é. Quanto menor o tempo entre alerta e confirmação, mais contundente, mais forte, mais violento é esse movimento. Conforme eu vou separando, o movimento vai sendo já mais. Então, na verdade, quando o delta de tempo entre alerta e confirmação é igual a 0, eu tenho a agulhada, que é o movimento mais contundente que a gente tem. E a gente tem alguns tipos de agulhada para formar uma agulhada, né? Presta atenção aqui. Vamos dizer que você tem aqui, ó, a linha estirada e a gente tem uma linha em cima e outra embaixo. A gente pode ter um negócio onde essa agulhada venha, as duas linhas venham, etc e tal, se cruzem e troquem de campo. A gente pode ter uma agulhada onde a linha vem, as duas vêm ali se cruzando, tal, não sei o quê, e elas saem, vamos dizer, elas se encostam ali e voltam para o campo. Essa é a agulhada que eu chamo de agulhada queijo Minas. Por quê? Porque os indicadores já estão carregados daquele movimento, estava quase desistindo do movimento e volta para ele. Então os indicadores já estão meio prontos para meter aquela compra ou aquela venda. Então a agulhada, que é o beijo da mulher-aranha, termo técnico também, essa é de Stanford, tá legal? Quando as duas vêm, se beijam em cima da linha intermediária e depois voltam, a agulhada é beijo da mulher-aranha. Essa é a mais contundente que tem. A gente também pode ter agulhadas, né, vindo duas linhas de baixo, se bicam em cima da linha intermediária, uma continua e a outra volta. Ou ao contrário disso, as duas caindo, se bicam em cima da linha intermediária, uma volta para cima e a outra continua cruzando. São os 4 tipos que a gente pode ter de agulhada, não tem outro jeito. Melhor delas, beijo da mulher-aranha. A agulhada precisa ser perfeita? Não. Pode ser queijo Minas. Bom, então essa é outra informação para você procurar, porque o nível de acerto das agulhadas, se você operar direitinho, com tendência, além de você só dar porrada, o teu nível de erro vai cair muito. O nível de erro cai demais, velho, se você só ficar olhando a agulhada. Didi, você só opera agulhada? Não, eu opero compras e vendas, você entendeu? Alertas, confirmações, eu opero tudo. Mas quando vem a agulhada, é o melhor, é a situação mais potente que eu tenho na minha mão ali para eu poder ganhar uma grana. Da mesma maneira que no Didi eu opero tudo e que eu prefiro a agulhada porque a agulhada é mais legal, quando eu estou falando do DMI, que é o que a gente acabou de falar, eu também quero que o DMI seja o mais em pé possível. Eu quero a tendência bem acelerante. Uma tendência meio DMI bombê vai ser movimento DMI bombê. E eu quero uma coisa. Então, se eu for escolher para mim, eu quero um DMI subindo forte e quero no Didi eu vou querer uma agulhada. Agora tem outra coisa, e essa coisa eu acho que é do cacete, eu vou dar os parabéns para mim, porque eu descobri uma coisa aqui, bicho, que ninguém no mundo sabe. Né? Eu desafio você pode pegar a literatura que você quiser, livro que você quiser, perguntar para quem você quiser, pegar o curso do professor que você quiser, que você nunca, jamais, em tempo algum, escutou falar como é que você faz com rompimento ou falso rompimento. E eu aqui no Didi, olhando, descobri falso rompimento. Né? O que é isso? Imagina que o mercado está lá em cima e ele vem caindo. Aí, de repente, ele faz um pullback, né? Faz um rebound, um pullback. Na hora que o mercado começa a fazer essa voltinha para cima, o que acontece com os indicadores? Eles começam todos a ganhar compra. Eles vinham na venda, o mercado faz assim, eles começam a ganhar compra. O que o pessoal faz? Vai lá e compra para zerar a posição, claro. Né? Vai lá e compra. Só que isso aí vai ser, na verdade, uma coisa. E eu consigo enxergar que isso vai ser só um pullback e continuar na operação. Eu tive uma chance de descobrir isso, ensinar isso numa imersão que eu fiz. Um garoto operou 22 pontos falsos e acertou 20.
E eu mesmo comecei a usar o ponto falso de maneira diferente. Em primeiro lugar, vou ser bem sincero, comecei a confiar muito mais no ponto falso, porque eu vi que era uma coisa que acontecia mesmo quando você transmitia o conhecimento para os outros. E esse garoto acertou 20 de 22. Eu usava antigamente, quando eu descobri o ponto falso, eu usava ele para eu não sair do trade e continuar. Porque parece até sacanagem, né? Se tem um trade desse tamanho para você fazer, o pullback faz aqui, você sai ganhando um pouquinho, aquele negócio ganha logo um torrão. Você fala, pelo amor de Deus, eu devia ter ficado nessa merda. Então agora você pode ficar. Agora você sabe, vou te ensinar a ver ponto falso. Olha só, vou contar uma historinha para vocês aqui. Tá legal? Vou até fazer uma brincadeira aqui. Vamos olhar aqui o gráfico, tá? Eu vou fazer aqui uma sacanagem que vai ficar mais legal. De eu contar a história, né? Eu só troquei aqui para a linha pontilhada. Olha só, imagina que isso aqui é um boi amarelo, que é o boi longo, um boi azul, que é o boi da compra, é o boi curto, né? E a média móvel intermediária, eu vou dizer para vocês que isso aí é uma cerca de arame farpado. Dá uma olhada lá, tá vendo as carrapichas, as carrapatazinhas ali do arame farpado? Tá ali. Então é o seguinte, todas as vezes a regra é o seguinte, boi longo covarde, ponto falso. Boi longo covarde igual ponto falso. Como é que a gente vê o boi covarde? Deixa eu achar aqui uma situação para vocês, por exemplo, aqui, ó. Essa daqui tá fácil de ver. Você repara que o boi azul está cruzando aqui a cerca de arame farpado. Esse aqui é o momento em que o boi está jogando a perna por cima da cerca e já está ali naquele momento livrando o saco. Porque se o boi pular e o saco ficar para cá, danou-se. Então, ele vai ali com aquela perninha assim para cima. No momento em que ele está com a perninha em cima para cruzar, se o boi amarelo tiver visto e tiver correndo dele, olha lá, na hora que ele está cruzando, o boi amarelo está quase invertendo, mas ele ainda está indo lá para cima. Está indo para o fundo do pasto. Se isso acontecer, é um ponto falso. Você vê que ele deu uma compra e logo em seguida voltou a dar uma venda. Era um ponto falso realmente. Existem alguns cruzamentos como esse daqui, ó, que na hora que ele está cruzando, deixa eu até verificar aqui legal, na hora que ele está cruzando, repara, o aqui de cima já estava caindo aqui em cima dessa linha. Então o boi longo não era covarde, eu não saberia, foi um ponto falso, mas eu não saberia detectar. Mas Didi, você só sabe detectar aqueles pontos falsos? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pelo menos eu sei detectar lá 35%, 40% dos pontos falsos. Pior é quem não sabe ver nenhum. Agora, o que é que tem de legal quando você vê o ponto falso? Eu que usava para continuar na posição, hoje eu uso, às vezes, para abrir posição se eu tiver as condições ambientais necessárias, ou eu uso para aumentar minha posição. Então, no DMI, no Didi, nós vamos ver as agulhadas. Lembre-se da agulhada queijo-mina, as três cruzando num único ponto, cada uma saindo para um lado. No Didi, a gente vai ver as compras e as vendas, alertas e confirmações para você estar operando. E a gente vai ver aqui os pontos falsos. Agora, a gente vai falar mais para frente de candle, e eu não vou falar das figuras de continuidade de candle, que existe também. Tem as figuras de reversão e de continuidade. Eu não falo das continuidades para dar para vocês algumas coisas que vocês vão ter gosto de usar, vão ver que são acontecentes e acertantes e vão se encartar pelo candle. Eu vou te passar lá na frente um livro para você ler, onde vai ter as figuras de continuidade. Agora imagina se você sabe ver ponto falso e você sabe ver figura de continuidade. Game over. Acabou. O mercado não tem mais para você, encerrou o assunto. Né? Tu vai dar paulada nos caras sempre. Então, o que a gente vê no Didi, as agulhadas, alertas, confirmações e os pontos falsos. Isso vai te ajudar bastante. Tá legal, pessoal? Esse daí é o bicho e vamos nessa. Vamos para a próxima aula.